Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e hoje eu estou aqui para falar de um livro. Na verdade, essa é uma série em que eu vou fazer resenha sobre livros que eu li que podem ajudar você também. Não só para concurso, mas também para a vida. E o livro de hoje é esse aqui, Mindset. Mindset, olha aqui, quer dizer forma de pensar. Antes de começar falando sobre forma de pensar, eu também queria dizer para você o seguinte: no final desse vídeo eu vou deixar para você o meu resumo por palavra-chave que está aqui, que inclusive é o que vai aqui, olha lá, dá para ver, que inclusive é o que vai me guiar nesse bate-papo aqui, que vai dar o norte do que é que eu vou falar. E também outra coisa, no final desse vídeo também vai estar disponível para você duas outras coisas. Primeiro, esse tipo de vídeo é uma parceria, um bate-papo também que eu tenho com o Fernando Mesquita, do YouTube, Fernando Mesquita, e também ele também tem um blog. Todo livro vai ter um áudio, um podcast, a gente vai ter um bate-papo sobre o livro, minhas impressões e as dele. E o interessante também é o seguinte: todo livro que eu fizer uma resenha, ele também vai fazer uma resenha. Então você pode ter duas perspectivas sobre o mesmo livro e ainda vai ter o meu resumo aqui para você baixar, vou deixar disponível. Então vamos lá começar sobre esse livro que eu achei muitíssimo interessante, Mindset, que são as formas de pensar. A autora, ela divide essa forma de pensar em dois tipos de pensamento, certo? Mindset fixo, que é o pensamento fixo, e o mindset de crescimento, em que é um pensamento de crescimento. Para eu explicar assim, a diferença entre um pensamento e outra forma de pensar, eu queria que você imaginasse o seguinte: um jogo, tá? Um jogo de cartas. Nesse jogo existem duas possibilidades. Ou você já começa com todas as cartas no jogo, ou você começa com algumas cartas e as outras você pode se esforçar, criar seus métodos, suas estratégias para conquistar. Qual dos dois jogos, qual das duas formas você escolheria? Em que todas as cartas já são dadas para você e aí você vai enfrentar o jogo? Ou em que você tem duas ou três cartas e as outras cartas você pode conquistar, você pode batalhar, você pode ir atrás? Essas são as duas formas de pensar que existem. Ou a gente pensa de uma forma fixa, em que as cartas já nos foram dadas, a gente não tem muito mais o que fazer, as cartas são essas, minhas qualidades são essas, o que eu tenho de potencial e de bom é esse, o que eu tenho de bom e de ruim é isso, então aqui minhas cartas são essas. Ou você começou a sua vida com algumas cartas, que te dá algumas qualidades, alguns defeitos, te dá o básico, e a partir daí você vai poder desenvolver, conquistar outras cartas através do seu esforço, seu método, de sua estratégia, ou com outras pessoas que vão agregar na sua vida. Então, basicamente, essas são as duas formas de pensar. A primeira, em que as cartas estão dadas, é o mindset, ou pensamento fixo. E a outra, onde as cartas, você tem algumas cartas, mas as outras você precisa correr atrás, é o mindset, o pensamento de crescimento. Isso é muito interessante porque a gente pode identificar muito isso na nossa vida. Quando a gente acha que eu tenho essa qualidade, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, a gente está pensando num mindset fixo, num pensamento muito fixo. Por quê? Ou a gente tem, ou a gente não tem. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou eu sou inteligente, ou eu sou burro. Ou eu gosto de matemática, ou eu não gosto de matemática. Ou eu sou bom em desenhar, ou eu não sou bom. Ou eu tenho talento para esportes, ou eu não tenho talento para esportes. Ou eu tenho dom, ou eu não tenho dom. É ou não é. É fixo. Por outro lado, o mindset de crescimento é diferente. A pessoa não enxerga dessa forma. Ela enxerga o seguinte: eu tenho algumas habilidades, eu tenho um conjunto de habilidades, e como é que eu faço para desenvolver essas habilidades? E se eu não tenho, como é que eu faço para desenvolver o que eu não tenho, o que eu acho que eu não tenho? Como é que eu faço para desenvolver? Qual o esforço que eu preciso fazer? Qual a estratégia que eu preciso buscar? Qual o método que eu preciso ir atrás? O que é que eu preciso desenvolver? Essa pessoa, ela pensa no fracasso não como uma derrota, não como uma humilhação, não como algo que vai acabar, mas sim um processo de aprendizado. Toda derrota é um processo para chegar lá. Não é entendido como derrota, é entendido como aprendizado. Isso é um mindset de crescimento. Já no mindset fixo, é diferente. No mindset fixo, a pessoa tem uma derrota na vida, ela acha que aquilo a humilha, ela acha que ela não pode, ela acha que não é capaz, e aí ela pode não seguir em frente, ela pode desistir. Veja se isso não acontece em tudo da nossa vida. Pela autora, às vezes a gente tem um mindset fixo em relação a uma coisa e de crescimento em relação a outra, pode ser. Mas, de uma forma geral, quem tem um mindset fixo
ela tem para a maioria de algumas coisas, da maioria das coisas da vida, e para a minoria de crescimento, ou o oposto. O bom é que você pode mudar, o bom é que a gente pode mudar. E eu identifiquei muito isso em alguns aspectos da minha vida hoje em dia, como também no passado, no concurso. Se eu soubesse esse tipo de conhecimento na época que eu fiz concurso, como seria diferente? Eu vou listar aqui algumas características para ver se você se identifica ou não, assim como eu também me identifiquei, dos dois lados. Olha só, mindset fixo. O fracasso desestimula, ele gera desinteresse, o fracasso é uma derrota, humilhação, você está preocupado com o que as pessoas vão falar daquela derrota. E se eu não passar naquele concurso? Eu estudei, mas se eu não passar, o que as pessoas vão falar? Que fulano passou, que eu não sou inteligente, que eu já estou há tanto tempo estudando e não passo? Você tem esse tipo de preocupação? Ou para você a derrota no concurso é um processo, uma fase, você está chegando lá e que as pessoas que estão ao seu redor vão pensar, veja como ele é esforçado, ele está indo no caminho, uma hora ele chega. Muitas das coisas que a gente imagina que os outros pensam está na nossa cabeça, está na nossa cabeça. Outra coisa muito interessante, quem tem um mindset fixo não acredita muito no esforço, acredita na inteligência, acredita nas qualidades que já tem. É aquela história das cartas. Eu já tenho as cartas, então por que é que eu vou me preocupar? Já quem tem um mindset de crescimento não. Pensa da seguinte forma, eu vou me esforçar, eu vou bolar o meu método, eu vou criar minhas estratégias, eu vou andar com quem já sabe, eu vou pegar a estratégia de quem já sabe, eu vou avançar, mesmo que eu não seja bom nisso, porque o ser bom, o ser inteligente, ter aquela qualidade é construído com técnicas, estratégia e esforço direcionado para o caminho correto. Essa é uma diferença muito grande nesses dois tipos de pensamento. Outra coisa interessante, quem tem um mindset de crescimento acredita muito na prática e no treinamento, como eu disse. E isso você consegue aumentar a sua atenção, consegue aumentar a sua memória, consegue aumentar a sua inteligência. Mas quem tem um mindset fixo não. Acha que isso já é pré-determinado. E aí é um problema muito grande, porque se você acredita que não vai conseguir chegar naquele objetivo, acabou. Suas cartas já estão dadas. É melhor fazer outra coisa. Esse pensamento é muito ruim. E a consequência, suas crenças, suas qualidades já são definidas. Já no mindset de crescimento não, você pode cultivar suas crenças, você pode cultivar suas qualidades e melhorar cada vez mais. Outro aspecto muito interessante, quem pensa de forma fixa, é o seguinte, essa pessoa ela quer andar com quem é igual a ela, com quem é inferior a ela, ou com inferior não, quem ela entende que é inferior. Por quê? Porque ela não quer parecer um derrotado, não quer parecer que sabe menos. Então, continua sempre naquele mesmo círculo e daquele mesmo jeito. Já quem tem mindset de crescimento, quem tem um pensamento de crescimento, não. Quer andar com quem está acima, com quem sabe mais, com quem pode fazer crescer. Mesmo que isso gere um desconforto, tá naquele meio. Por quê? Porque você está num meio que todo mundo sabe mais que você. E a minha pergunta é, você procura andar com quem sabe mais, com quem está acima de você, quem tem mais que você, ou não? Isso é algo que você pode começar a identificar na sua vida. Tem duas frases que eu acho que resumem esses dois tipos de mindset. Primeira frase, preocupação com erros e fracassos. Você se preocupa com seus erros e com seus fracassos, se preocupa muito a ponto de nem enfrentar os desafios, então você pode estar tendo um mindset, um pensamento fixo. Já quem tem um pensamento de crescimento é diferente. Ele pensa, teve um amigo meu que falou, essa segunda frase é de um amigo meu, Luiz Rafael, ele ensina japonês e ele me disse bem assim, Gerson, em que derrotas você está investindo? Veja como é que a forma de pensar é diferente. A derrota, na verdade, é uma forma de aprendizado. É por lá que eu vou crescer. Se eu não tiver derrotas, como é que eu vou crescer? Porque se eu tenho minhas habilidades e consigo as vitórias e consigo o que eu quero, eu não estou crescendo, eu só estou confirmando o que eu já sou. Mas se eu invisto em derrotas, se eu vou fazer... No caso de concurso, que esse é um canal muito voltado para concurso, se eu estou investindo em derrota, se eu vou perder o concurso, se eu vou fazer as questões eu vou errar, se eu vou tentar um tipo de estratégia talvez não dê certo, mas eu estou buscando o crescimento. Essas derrotas é o que vão me tornar melhor, é o que vão me levar à frente, o que vão me dar vitórias que eu jamais imaginaria que eu iria conquistar, porque são cartas que eu estou conquistando através do meu esforço. E aí eu não falo de um esforço inútil, eu falo de um esforço útil, um esforço que vai no caminho certo. Por quê? Porque a cada vez que você faz alguma coisa e erra, você está aprendendo e direcionando o seu esforço para que vá e dê resultado, tá joia? Tem uma pergunta no livro que é interessantíssima e que pode definir muito bem essa forma de pensar. Imagine comigo a seguinte situação, você está numa sala de aula e o professor faz uma pergunta para a turma.
E essa pergunta você não tem certeza da resposta. O professor entrou na turma, fez uma pergunta sobre um determinado tema e você não tem certeza da resposta. O que é que você faz? Você se levanta e dá a resposta ou você aguarda porque não tem certeza da resposta? Geralmente quem tem o pensamento fixo fica. Por quê? Porque isso é um risco. Ela não vai arriscar, não vai colocar o seu nome em jogo, não vai aparecer lá e vai correr o risco de errar e as pessoas ao redor dizerem, olha, ele errou. Mas quem tem um pensamento de crescimento, não. Vai dar a resposta, o professor vai responder, se estando certo ou estando errado. Se tiver errado, ele vai aprender com aquilo e aquilo vai fortalecer ele no crescimento do conhecimento, vai fortalecer, vai aprender algo novo. E essa exposição não é humilhante, não é uma derrota, não é nada disso, faz parte do processo. E são essas pessoas que se desenvolvem mais, se desenvolvem muito mais. O sucesso para a autora, ela define o seguinte: quem faz o melhor possível para aprender e se aperfeiçoar. Minha pergunta para você é: você está fazendo o melhor possível para aprender e se aperfeiçoar? E vai passar pelos erros e vai passar pelos fracassos sem se incomodar com o que os outros estão falando? É engraçado porque, para mim, Gerson, quando eu comecei esse canal, eu tinha vergonha de fazer vídeo. Eu tinha vergonha. E eu procrastinei, eu demorei um pouco para começar os vídeos. Por quê? Porque eu pensava, o que é que as pessoas vão falar? Será que o vídeo vai estar bom? Será que não vai estar? Será que isso vai dar certo? Será que não vai? Isso é um pensamento fixo. Mas à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai fazendo coisas, mesmo que dê errado, faz parte do aprendizado. Segundo, os reversos, as derrotas são motivadores. São motivadores. Ela traz um exemplo bem interessante que é o exemplo de Michael Jordan. Michael Jordan, o maior atleta, né, do basquete, e tem um vídeo dele, uma propaganda da Nike que mostra o quanto ele errou para ser o que ele é. Quanto ele errou. Eu vou colocar aqui no final desse vídeo o anúncio de Michael Jordan sobre isso para você ver. Terceira característica do sucesso. Quem tem um mindset, quem tem a forma de pensar em crescimento, domina os processos. Como é que eu posso fazer isso, mas eu vou ter um método para fazer isso? Se eu não criar esse método, eu vou pegar o método de alguém que já deu certo. Eu vou ver quais são as técnicas, quais são as estratégias. Eu vou assumir o controle da minha vida, eu vou assumir a responsabilidade da minha vida e não vou culpar os outros. Isso é uma característica muito comum de quem tem pensamento fixo, que é o seguinte: não deu certo, tem que ter algum culpado. O culpado nunca sou eu. Quem tem um mindset de crescimento, a responsabilidade sempre é pessoal, sempre é minha, nunca é dos outros. Então tem gente que fala assim, naquela prova teve fraude, por isso que eu não passei. Fulano passou em primeiro lugar porque é inteligente, por isso que eu não fui em primeiro lugar. Tenho que estudar 14 horas, eu não tenho 14 horas por dia, então não passo. Então você assume a responsabilidade ou transfere a responsabilidade. Isso define, influi muito no seu sucesso. Então eu vou fazer um segundo vídeo em que eu vou falar mais sobre esse tema, sobre esse livro. E aí a gente vai falar sobre as características, a gente vai falar sobre como o mindset pode interferir nos relacionamentos, como o mindset pode interferir no desempenho, seu desempenho em concurso. E, por fim, como é que você pode mudar o mindset para você ir para uma forma de pensar melhor. Se você gostou desse vídeo, clique, compartilhe com seus amigos. O vídeo 2 chega na próxima semana. Aqui embaixo você pode deixar seus comentários, suas dúvidas. Eu vou utilizar até para criar o próximo vídeo, vou responder algumas dúvidas também. Pode deixar aqui embaixo. E você também pode ver uma outra visão desse livro com o Fernando. Tá o link aqui do vídeo dele, tá? As minhas anotações pessoais eu vou deixar no vídeo 2, que vão estar completas para você. Aqui embaixo também desse vídeo vai ter um link para um podcast em que eu e Fernando a gente vai bater um papo sobre esse assunto para você se aprofundar e deixar material complementar, tá joia? Eu espero ter ajudado, espero que você tenha gostado realmente desse vídeo. Vai ser uma nova série aí de resenhas de livros que impactam não só para concurso, mas também para a vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.